Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estamos aqui no Conjunto I da QNM3 da Ceilândia Norte, fazendo o ID do Senhor, fazendo a vontade do Pai, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem falou foi o próprio Senhor Jesus, que disse essas palavras, que está em Marcos 16:15. Glória a Deus, aleluia. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a presença do Pai. Eu sei que a situação não está fácil, eu sei que o diabo ele tem dominado a sua vida, ele tem possuído a sua alma, e Jesus ele está dizendo para você nesse exato momento: ainda há esperança para o seu futuro, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler aqui uma pequena passagem. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele está voltando, meu amigo. Volta para Jesus, volta para os caminhos do Senhor, porque Ele te ama, mas Ele é fogo consumidor. Eu vou estar lendo aqui em João 8:31 em diante. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aqui o Senhor ele está dizendo em João 8, né? Glória a Deus, aleluia, do versículo 31 em diante: se você permanecer nas minhas palavras, andar conforme eu andei aqui na terra, entendeu? Me servir, verdadeiramente sereis o quê? Os meus discípulos, verdadeiramente sereis libertos. Jesus ele está dizendo para alguns judeus que estavam sendo libertos, só que outros não estavam sendo libertos. E eles discutiram ali com Jesus. Eles quiseram dizer: nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como você me diz que a gente sereis livre? Jesus ele quis dizer que aquele que é escravo do pecado, infelizmente ele é escravo do pecado, ele é dominado pelo pecado. Se você é dominado pelo vício, entendeu? Você é escravo do vício. Se você é escravo da cocaína, você é escravo da maconha, entendeu? Isso aí que Jesus ele está dizendo para você aqui em João 8:32. Glória a Deus, aleluia. Mas eles vão dizer que eles não são servos, entendeu? Mas Jesus ele está dizendo aqui: ora, o servo fica para sempre em casa. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aquele que é escravo do pecado, infelizmente ele não vai herdar o reino do céu, ele vai ficar de fora. Se ele, infelizmente, ele é dominado pelo vício da droga, ele é dominado pelas coisas do mundo, pelo pecado, infelizmente ele não vai permanecer. Mas se você é filho de Jesus, se você é filho de Deus, esse verdadeiramente fica para sempre. Esse vai entrar, entendeu? Aquele que obedece a palavra, aquele que anda conforme Jesus andou aqui na terra, aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele, mudou a história dele, abandonou o vício, abandonou a droga, abandonou o crime, abandonou o tráfico. Esse daí, ele vai permanecer na casa. Mas aquele que insiste em continuar no erro, aquele que insiste em permanecer no errado, esse, infelizmente, ele não vai entrar no reino dos céus, ele vai ficar de fora. Jesus está dizendo aqui em João 8:36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, entendeu? Se Jesus te libertar da droga, se Jesus te libertar do pecado, da mentira, do adultério, você verdadeiramente sereis livre, porque é o Filho que liberta. Jesus é Ele que te liberta.
É Ele que muda a história da sua vida, é Ele que muda a nossa história, entendeu? Mas se você fechar a porta, continuar no erro, infelizmente, meu amigo, quando chegar naquele grande dia, você não vai entrar na casa do Pai, você vai ficar do lado de fora. Certa vez Jesus ele estava ensinando, entendeu? Ele estava pregando, evangelizando, e um certo senhor chegou para Jesus e perguntou para ele: Senhor, são poucos que se salvam? E Jesus disse: esforçai, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão bater na porta e a porta não vai se abrir. A porta ela vai estar fechada. Quem são esses muitos que vão bater na porta? É justamente você que permanece no erro. É você que continua no errado, fazendo as coisas que desagradam ao Pai, que desagradam a Deus. Entendeu? Vão ser essas pessoas. E Jesus, ele bate na porta agora. Quem está batendo na sua porta nesse exato momento é Jesus. Entendeu? Eis que estou à porta e bato. Entendeu? Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Entendeu? Jesus ele está batendo agora. Ele está dizendo para você nesse exato momento: fuja do pecado, fuja do erro, fuja daquilo que te afasta de Deus. Entendeu? Fuja da droga, fuja do crime, fuja do errado. Porque vai chegar um momento que o diabo, ele vai vir buscar a sua alma. Porque todo dia ele pede a sua alma para Deus. Todo dia ele está pedindo a sua alma. E o Senhor ele está dizendo que não. Que não, porque o Senhor ele está acreditando que você vai largar. Que você vai se libertar disso aí. Mas o diabo ele pede todo dia a tua alma. Hoje mesmo pedirão a sua alma. Entendeu? Quem está pedindo a sua alma para levar para o inferno é Satanás. E a alma que ele quer levar é a sua, meu amigo. Que você, justamente você que está fazendo o quê? O errado. Você que está fazendo a obra de Satanás. Você que está fazendo essas coisas aí que desagradam a Deus. Só que Deus ele está com a mão sobre a sua vida, dizendo para Satanás que não. Entendeu? Jesus ele é a porta estreita, é apertada, entendeu? São poucos que vão entrar por essa porta. Por que aquele senhor fez aquela pergunta para Jesus naquela época, dizendo que são poucos que se salvam? Entendeu? Porque nem todos querem obedecer o evangelho, nem todos querem fazer a vontade do Pai. Infelizmente, o povo ele quer isso aí, ó. As coisas da carne, entendeu? Quer fazer essas coisas aí erradas, que justamente desagrada o Criador, que desagrada o Pai, entendeu? Por que poucos vão se salvar quando chegar naquele grande dia? Entendeu? Porque esses aí não querem abrir a porta para Jesus. Eles querem permanecer no erro, só que eles não estão acreditando no que o diabo vai fazer com a alma deles. Porque o diabo, ele não revela o que ele quer fazer com você. Ele não diz o que ele vai fazer com a sua alma. Entendeu? Porque se ele falar o que ele vai fazer com ela, você já tinha largado. Você já tinha fugido. Quantos aí que não morreram nessa vida louca, infelizmente, estão lá na mão do inimigo, sofrendo, padecendo. Entendeu? Não tem mais volta. Então, meu amigo, é hora de acordar. É hora de reagir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, meu amigo. Você quer saber que verdade é essa que nós estamos falando aqui para você? É Jesus. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É só Jesus que pode mudar a história da sua vida. É só Jesus que pode te libertar. É só Jesus que pode curar, entendeu? Te salvar e abençoar e abrir essa porta que está fechada na sua vida. É só Ele, meu amigo. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Ele nunca mudou. E os mesmos milagres que Jesus fazia naquela época, entendeu? Ele faz até hoje. Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele salva. Ele está operando até hoje. Jesus, Ele se faz presente aqui. Jesus, Ele está aqui, meu amigo. A fé
ela só vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Há quanto tempo que você não ora? Há quanto tempo que você não vai na casa do seu pai, não vai na casa do Senhor? Há quanto tempo que você não jejua? Há quanto tempo que você não busca o Pai na madrugada? Buscar-me-irei, achar-me-irei e farei coisas ocultas que você não sabe. Jeremias 33:3. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Jesus, Ele está perto, Ele se faz presente aqui nessa rua. Jesus, Ele quer libertar a sua vida, Ele quer mudar. Mas você tem que lutar para isso, entendeu? Porque enquanto você manter a porta fechada, essa porta que Jesus está batendo, que é a sua vida, que é a porta do seu coração, infelizmente, o milagre ele não vai acontecer. Não tem como. Se esse povo se arrependesse, o que é que Deus ia fazer com você? Te curar, sarar, entendeu? Mudar a história da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Isaías era um homem pecador. Você pode ler lá em Isaías 6. Isaías, ele viu o Senhor em um alto sublime trono. Ele viu os serafins, entendeu? Os serafins voando ali. Tinham 6 asas aqueles serafins. 2 tampavam os olhos, 2 tampavam os pés. Com as outras 2 eles voavam. Entendeu? Isaías viu aquela cena ali e viu o Senhor no seu trono. Só que Isaías, ele viu algo sobre a vida dele. Ele viu que ele era um pecador e ele falou: ai de mim que vou perecendo. Entendeu? Porque sou um homem de boca suja e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Entendeu? Isaías viu isso aí. Só que imediatamente um serafim desceu com uma brasa viva e fez o que com Isaías? Limpou ele, purificou ele. Entendeu? Isaías, ele ficou limpo, ele não tinha mais pecado. E o Senhor falou para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, depois que ele estava limpo, que depois que ele foi purificado, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu? Isaías, ele se colocou para fazer a obra do Senhor. Está aqui Isaías 6 aqui, ó. Está falando isso aqui. Entendeu? E o Senhor disse o que para Isaías? Vai e dizei a este povo: tem ouvido, mas não ouvirei. Vedes em verdades, mas não percebeis. Entendeu? A missão de Isaías era essa daí: pregar para um povo que tem olhos, mas não enxerga, que tem ouvidos, mas não querem escutar, não querem ouvir a voz de Deus. Era essa a missão de Isaías, fazer isso aí, ó. Então Isaías, vou só ler aqui só para confirmar. Depois disso, ouviu-se a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dizei a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdades, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece os olhos, e fecha-lhe os olhos, e não venha ele ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, a entender com o seu coração, e converta-se e ser sarado. Tudo que o Senhor Ele quer é que você se converta. Entendeu? Muda a história da sua vida. Larga o pecado, larga a droga, larga o vício, larga o adultério, a mentira, larga aquilo que te afasta de Deus. É isso que o Senhor Ele quer. Porque depois que você se converter, o Senhor Ele vai te sarar, o Senhor Ele vai curar, o Senhor Ele vai libertar, Ele vai te salvar. Entendeu? É isso que Deus Ele quer fazer com a sua vida. Só que o povo ouve, mas não escuta. Só que o povo vê os milagres acontecer, mas não enxerga. Era essa a missão de Isaías, pregar para esse povo. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, pregando para você que escuta, mas não quer ouvir, que vê,
mas não quer enxergar. Era essa a missão de Isaías, entendeu? Era isso aí que ele tinha que fazer. Só que Isaías vai falar com Deus, e ele vai fazer uma outra pergunta para o Senhor. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fique sem habitante nas casas, e não fique morador, e a terra seja assolada de tudo. Entendeu? Enquanto tiver vida, enquanto tiver ser humano na face da terra, a palavra, ela vai ser pregada. O evangelho, ele continua até hoje. A missão de Isaías, ela nunca terminou. Até hoje tem morador dentro das casas, entendeu? A terra, ela não foi destruída, ainda tem vida, entendeu? Você ainda está respirando. A missão de Isaías, ela acabava aí, quando a humanidade, ela não existisse mais. Mas só que até hoje tem vida na terra. Então a missão de Isaías, ela nunca terminou, entendeu? A palavra do Senhor vai dizer em João 8:32: conhecereis a verdade, busque a verdade, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Busque as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque as que são aqui da terra, elas são passageiras, elas são temporais, elas ficam aqui, entendeu? Elas continuam aqui porque elas pertencem à terra. Mas você não pertence a este mundo, você não pertence a essa terra, entendeu? Vai chegar um momento que o nosso tempo aqui, ele vai passar, entendeu? Vai chegar um momento que você não vai estar mais aqui nesse mundo, você já partiu. E aí, para onde nós iremos se só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna, se só Ele tem a salvação para você? É só Jesus, meu amigo. Você não pertence, você é peregrino, você não é daqui, entendeu? O que vai adiantar ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Depois que você ganhar tudo que você quer nesse mundo, o que você vai dar em troca da sua salvação? O que você vai dar em troca, entendeu? Da tua vida eterna com Deus? Nada, porque tudo é daqui, tudo fica aqui, continua aqui, entendeu? Você está juntando coisas aqui na terra, não sabe nem quem é que vai usar essas coisas, não sabe nem quem é que vai ficar, entendeu? Só que a tua alma, ela é eterna, entendeu? A tua alma, ela vai seguir um destino, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou é bênção, ou é maldição, ou é vida, ou é morte. A decisão, ela é sua, é você quem escolhe aonde você vai passar a sua eternidade, entendeu? A nossa missão aqui é de pregar o caminho certo, de pregar Jesus, entendeu? De pregar a salvação, de pregar a vida, entendeu? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para o quê? Para que todo aquele que nele crê não venha perecer, não venha sofrer, mas que ele venha ter o quê? Salvação, entendeu? Que ele tenha a ver vida eterna com o Senhor. É vida eterna, meu amigo. É vida eterna que Deus ele quer te dar. É isso que Deus ele quer. Se converta para você ser sarado, para você ser salvo, entendeu? Buscai as coisas lá do alto, entendeu? Busque as coisas onde Cristo está, as coisas lá do céu. É Jesus, meu amigo, o melhor caminho para a sua vida. É Ele que vai mudar a história, meu amigo. É só o Senhor. Conhecereis a verdade, João 8:32. Glória a Deus, aleluias, amém. Conhecereis a verdade, que verdade é essa? É Deus, é Jesus, Ele é o melhor caminho para a sua vida, é Ele, glória a Deus, aleluia. Eu vou tocar mais um louvor, porque o louvor aqui ele liberta, o louvor ele cura, ele transforma, e eu creio que através desse louvor Deus ele vai estar operando, ele vai estar desmanchando obras de macumba, entendeu? Trabalhos que Satanás ele faz
só para destruir vidas, entendeu? E eu creio que o Senhor ele vai estar lançando por terra, vai estar te dando muitos livramentos, entendeu? Porque o Senhor ele acredita em você. Ele sabe que você tem força para lutar. Ele sabe que você tem força para vencer isso aí, ó. Glória a Deus, aleluias. Eita Deus, glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor.